Olá, pessoal. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian. Estou apresentando o programa Diálogos e New, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. O vídeo de hoje é sobre o debate vice-presidencial dos Estados Unidos 2024, com os candidatos, o J.D. Vance e o Tim Walz. O debate entre esses candidatos, né, ele ocorreu em um contexto de aumento das tensões entre visões contrastantes para orientação, né, sobre a orientação política dos Estados Unidos. Mas os dois candidatos, então, tanto o J.D. Vance, né, pelo Partido Republicano, quanto o Tim Walz pelo Partido Democrata, eles são de uma localização nos Estados Unidos que é chamada de o coração do país, né? Coração, a região é o coração do país. O Tim Walz é o governador do estado de Minnesota e o Vance é o senador por Ohio, né? Pelo estado de Ohio. Eles, no debate, se comportaram bem, né? Relativamente bem, dentro de algo normal que a gente não estava acostumado. Então, eles não protagonizaram aquelas cenas modelo Trump. Então, não foi isso que a gente viu. Então, eles se comportaram relativamente bem, sem agressões pessoais, um ao outro. Eles bateram nos seus respectivos candidatos a presidente, então na Kamala Harris e no Donald Trump, mas entre eles ali eles se comportaram bem, né? Quem está acompanhando a essas eleições, esse ciclo eleitoral, você percebe nitidamente que se trata de um ciclo muito específico, né? Ele está sendo marcado por uma divisão política e retórica muito intensa. Quer dizer, a gente já viu isso nas eleições também de há 4 anos atrás, né? Aliás, até antes, né? Com o Trump. Então, desde que o Trump veio para a política, realmente essa divisão ela vem se acentuando e são nesse em especial, teve duas tentativas de assassinato, né, de atentado contra o Trump, houve, né, os atentados contra o Trump, né, um pelo menos, e o outro que se descobriu depois que estava sendo armado, né, e os ataques racistas e sexistas do ex-presidente Donald Trump contra a Kamala Harris. Aliás, enquanto o debate estava sendo transmitido, o Trump estava agitando a sua base, né, nas redes sociais e tentando tumultuar. Aliás, estava tumultuando, né, tumultuando e ele repetidamente se referia a Tim Walz como Tampon Tim, né, que é um apelido é, de mau gosto, né, zombando do candidato a vice da chapa democrata, porque isso faz referência a uma lei que o Tim Walz assinou como governador, que exige que as escolas forneçam absorventes, no caso tampões ou outros produtos, para todas as alunas menstruadas. Então, é um termo também que remete à ideia de inclusão e tal, que é uma agenda dos democratas. Bem, os vices, eles têm um papel muito significativo na formulação e implementação das políticas presidenciais, além de, claro, representar o possível futuro líder, né, do país, porque caso venha acontecer algo, né, ocorra algo com o presidente, o vice acaba assumindo essa posição. Então, é muito importante por conta disso. E como a disputa está muito acirrada, a intenção dos candidatos é assegurar voto, a coisa do corpo a corpo que a gente já falou aqui no nosso programa, né? E lembrando que nesse momento a candidata Kamala Harris ela está à frente do candidato Donald Trump, né, do ex-presidente. Há uma margem pequena ainda, né, 2,6 pontos percentuais, mas assim isso já aparece nas pesquisas e essa pesquisa em especial é do 538, né? Depois eu vou deixar aqui a indicação do link, né?
dessa pesquisa. Bom, a eleição, ela deve ser vencida por margens muito estreitas nos estados, esses estados que são decisivos, né, esses estados de batalha, que é especificamente Geórgia, Michigan, Carolina do Norte, e Pensilvânia. Especificamente esses estados nesse ciclo eleitoral, nessa disputa, eles estão em evidência, né? Bom, eu vou falar um pouquinho, então, sobre cada tema da agenda eleitoral que apareceu no debate e o que foi falado, assim. Vou tentar fazer aqui um resumão de tudo isso, tá? Então, vamos lá. Começando pela pauta economia e política fiscal. O J.D. Vance, né, o candidato a vice da chapa republicana que faz aí chapa com o ex-presidente Donald Trump, ele criticou fortemente a inflação sob o governo Kamala Harris, né, e Biden, então tudo ele atribui a Kamala Harris, né, porque ela, de fato, ela como atual vice, né, então ela está no governo. Então, ele criticou fortemente a inflação, ele argumentou que as políticas fiscais e monetárias dos democratas contribuíram para a alta dos preços, que de fato isso aparece, né, a percepção do eleitor, do cidadão, ela é real, então há uma alta de preços muito grande e isso, de fato, prejudica as famílias e o Vance atribui a culpa aos democratas. Ele, então, propõe uma desregulamentação da economia, a redução dos impostos, principalmente para as empresas, que seria a principal forma de estimular o crescimento econômico. E o Tim Walz, por outro lado, claro, né, defendeu a política de investimentos públicos do governo Biden-Harris, destacando o papel crucial dos projetos de infraestruturas, megaprojetos, né, e os programas sociais para garantir uma recuperação econômica mais justa e inclusiva. A gente já falou aqui também nos nossos debates aqui, nas nossas conversas com colegas pesquisadores sobre isso, essa questão econômica, a importância que tem e o que é a linha de um partido e a linha do outro, né? Mas ele, de fato, Tim Walz defende essa recuperação econômica, mas de uma forma que ela tenha uma distribuição para diminuir a desigualdade. Ele argumentou que os investimentos em infraestrutura moderna criam empregos muito bem remunerados, ao mesmo tempo em que fortalece a economia a longo prazo. Então, isso também já era esperado ele falar, né? E, além disso, ele falou sobre os programas sociais voltados para a saúde, educação e assistência a famílias de baixa renda, que, segundo ele, são essenciais para reduzir essas desigualdades e garantir que essa classe média tenha segurança e oportunidade de crescimento. Tem uma ênfase muito grande do governo Joe Biden, na classe média, né? Porque essa classe média que levou o governo, o Donald Trump lá atrás. Então, eles ficaram mais atentos para isso. Então, o discurso deles é muito. E muitas políticas que estão sendo desenhadas, elas são desenhadas com esse propósito, né? De beneficiar esse extrato social que acabou ficando para trás com todo o período do neoliberalismo, né, da globalização no seu ápice, né, que foi ali, principalmente na década, a partir do Clinton, né, do próprio governo Clinton, o governo democrata. Então, tudo isso eles estão tentando rever. E o Tim Walz traz essa questão da classe média, para que essa classe tenha segurança e oportunidades de crescimento, né? Ele tocou na questão dos preços altos, das moradias e reforçou a proposta da Kamala Harris de cortar a burocracia, então desregulamentar nesse ponto, né, nessa área, para tornar a construção de casas mais rápida e barata e principalmente excluir de vez a ideia de moradia como mercadoria. O que, aliás, o J.D. Vance concorda. Ou melhor, ele não discordou disso, né? Mas aí o Walz rebateu o Vance quando ele diz que, no Vance disse que a imigração ilegal
seria o principal impulsionador dos altos custos de moradia. Aí nisso eles discordaram, né? Aliás, teve muitos pontos que eles concordaram, né? Bom, enfim. Bom, e aí, política externa. Esse não foi um debate sobre política externa. Assim, o debate foi montado para enfatizar as questões internas, né, as políticas internas, mas eles tocaram na política externa. O debate começa com foco na questão do ataque de mísseis do Irã a Israel, porque estava, né, acontecendo ali de forma simultânea. Então, o Walls criticou a decisão do Trump de se retirar do acordo nuclear do ex-presidente Barack Obama com o Irã, que ele disse que isso teria aberto caminho para mais desenvolvimento, ou seja, para avanço do programa nuclear iraniano. E enquanto o Vance sai fora, ele se esquiva, né, de perguntas sobre se ele acreditava que a retirada do Trump, né, o Trump quando retira os Estados Unidos desse acordo nuclear com o Irã, se teria sido um erro. Ele não respondeu sobre isso, em vez disso, ele reiterou a sua alegação de que o Trump entregou estabilidade na região por meio da dissuasão, dizendo que agentes estrangeiros estariam com medo de sair da linha. Então, estavam se comportando por medo do governo Trump, seria mais duro, né? Muito mais duro. E quanto ao apoio a Israel, ele disse que cabe a Israel decidir o que eles acham que precisam fazer para manter o país seguro. Então, isso também já era esperado. E o Tim Walz também diz que Israel tem o direito de se proteger, que estariam ali defendendo Israel no caso de um ataque com mísseis, mas enfim, ele também não queria se livrar dessas perguntas, né, para que ele consiga assegurar votos com outras classes dentro dos Estados Unidos para quem essa questão do conflito Israel-Palestina e agora essa questão aí, né, do Oriente Médio mais expandido, é uma questão muito sensível, então, enfim, os democratas não queriam entrar, não gostam de entrar nessa discussão, né? Com relação à China, bom, em relação à China, o J.D. Vance, ele adotou uma postura dura em relação à China, né, aquela coisa do discurso, considera que a principal ameaça à segurança e prosperidade dos Estados Unidos é realmente a China, ele propôs uma abordagem focada em fortalecer a indústria dos Estados Unidos, né, e reduzir a dependência das cadeias de suprimentos estrangeiras, em especial as chinesas. Bom, a gente já sabe que o Trump ele propôs aumentar as tarifas sobre produtos da China em até mais de 50%, e aí o Vance apoia isso, obviamente, né? E aí é engraçado porque ele estava batendo no governo Biden-Harris o tempo todo, mas nessa questão ele disse que o Biden agiu certo, né? Por manter em grande parte as tarifas originais de Trump em vigor, mas ele argumentou que a Harris não, que a Kamala Harris se opunha às tarifas. E aí ele disse que seria a única questão em que Harris teria fugido, teria escapado desse histórico do Joe Biden, né? E aí o Tim Walz, por outro lado, defendeu o fortalecimento das alianças globais dos Estados Unidos como fundamental para a segurança e prosperidade do país. Então, toda aquela pauta, o internacionalismo ali, né? Então, seria a continuidade do governo Biden nesse investimento no internacionalismo, de manter os Estados Unidos na liderança dessa ordem econômica internacional, porque seria de interesse dos Estados Unidos. E aí que os Estados Unidos têm um papel crucial em apoiar a democracia ao redor do mundo, enfim, todo aquele discurso que a gente já conhece também dos democratas. E o Walz ele enfatizou em relação à China, especificamente, o uso de parcerias econômicas e diplomáticas para conter a influência chinesa, promovendo acordos com outros países da Ásia como uma alternativa à dependência chinesa, mas sem isolar completamente a China. Então, manter um canal de diálogo, né? Então, buscando um equilíbrio entre a concorrência, entre a competição
com a China e a cooperação. Lembrando que a Kamala Harris ela foi contra lá atrás, então, sobre as tarifas, durante a sua candidatura presidencial, mas quando ela mesma foi candidata, depois ela foi escolhida para ser a vice do Biden, mas, enfim, ela era uma candidata democrata, né? E ela realmente ela foi contra as tarifas, né, em relação à China. Mas aí os estrategistas de campanha dela disseram recentemente no New York Times que ela apoia tarifas direcionadas e estratégicas, então são selecionadas, um instrumento de uso, mas que não seria usado indiscriminadamente, assim, automaticamente contra a China. Não sei o que isso vai significar, porque a gente viu que o Biden manteve essa política de tarifária contra a China que o Trump iniciou, então não sei o que ela quer dizer com isso, o que os estrategistas de campanha dela estão dizendo com isso. Mas, enfim, o Walz, ele também rebateu o próprio histórico comercial do Trump, dizendo que o déficit comercial com a China ele atingiu os patamares aí mais altos durante a presidência justamente do Trump, então que ele estava rebatendo as afirmações do Vance, que estaria dizendo que ele teria resolvido isso. Então, quer dizer, falando, ó, esse não é um instrumento melhor. Então, essa o discurso, o debate, é a guerra, né? De narrativas, né? E o Waltz aproveitou a oportunidade para defender a viagem dele à China, que foi uma coisa que apareceu, né, no debate, e iriam perguntar para ele, claro, porque ele frequentou muito a China, né? Ele levava os estudantes dele, fazia um intercâmbio lá, e ele mesmo foi dar aula lá na China. E ele disse, então, para ele se proteger disso, porque aí estariam associando ele a ser um comunista. Então, ele falou que ele aprendeu muito sobre a China e ele diria que o Donald Trump deveria ter participado de uma dessas viagens no grupo dele, para ele ter aprendido um pouco mais sobre a China. E aí, por conta disso, ele não estaria, então, o Trump, né, não estaria hoje elogiando o Xi Jinping com relação à Covid, enfim, a outros temas. Então, também tem né, esse jogo, que apareceu esse jogo aí. Os republicanos tentaram retratar o Walz como simpático ao Partido Comunista Chinês, essa é a questão. Mas o Walz, ele tem criticado bastante o governo chinês, né, e o histórico ruim, direitos humanos, tal. Não falaram de Ucrânia, que muita gente tinha expectativa de que isso aparecesse no debate, mas, enfim, né, os mediadores resolveram não colocar essa questão, é, e passou batido. Bom, com relação à questão de saúde e políticas sociais, bom, sobre esse sistema de saúde, o J.D. Vance defendeu uma abordagem orientada para o mercado, obviamente, né, no caso do sistema de saúde, argumentando que a intervenção governamental excessiva, ela apenas aumenta custos, nesse caso também aumentou muito os custos de saúde, e que diminuiu a qualidade dos serviços, né? Então, é o discurso, né? Ele propôs a desregulamentação do setor de saúde, também era esperado isso dele ter defendido essa pauta, né? Assim, ter essa posição, né, em relação a essa questão da saúde. Porque ele diz que a desregulamentação é para incentivar os negócios, incentivar a concorrência entre as empresas e assim reduzir os preços para o consumidor e aumentar a qualidade, a inovação. Ok. Para Vence, o governo ele deve reduzir o seu papel, facilitando a criação desse ambiente onde as forças de mercado possam operar mais livremente e oferecer planos muito acessíveis. E um ponto em que ele foi realmente aí infeliz, exagerou, já que ele estava querendo ser um cara legal, né? Normal, ter um discurso normal, ter uma pauta.
quando ele falou sobre, né, a questão era sobre a crise de assistência à infância, ele disse que a solução poderia ser mais vovó e vovô ajudando aí nas tarefas diárias, no dia a dia, nesse manejo cotidiano com crianças e tantas demandas dentro, né, das casas, ou seja, nas famílias ali. O Tim Walz, por outro lado, destacou a necessidade de expandir o Obamacare, aumentando a acessibilidade dos cuidados de saúde, exatamente o contrário, né, para todos os cidadãos. E ele propôs, lá dos Estados Unidos, e ele propôs políticas que visam fortalecer o papel do governo na regulação e no financiamento do setor de saúde. Então, mais presença do Estado como regulador, né, como ali uma autoridade, né, como, assim, recuperando essa autonomia regulatória, né? E aí o argumento dele é que o sistema de saúde deve ser um direito universal e não algo definido pelo poder de compra de cada indivíduo. Ele também acredita que a expansão dos subsídios e a inclusão de mais pessoas nos sistemas são fundamentais para garantir que ninguém seja deixado sem acesso a cuidados médicos essenciais. E sobre a questão dos direitos reprodutivos, ele contou histórias tristes sobre meninas que foram abusadas, estupradas e engravidaram. Então, ele alertou sobre as propostas, que aí ele traz as propostas que estão contidas no projeto 2025, o plano de política conservadora ligada a Trump e Vance. O projeto 2025, para quem ainda não ouviu falar disso, ele vai ter um registro, né? Quer dizer, esse plano está ligado aos conservadores, né? A pauta política, a orientação política dos conservadores. E o projeto 2025 terá um registro de gestações. Isso, então, dificultará, né? Vai tornar bem mais difícil, se não impossível, obter, então, os contraceptivos e vai limitar o acesso, se não eliminar de vez, né, o acesso a tratamentos de infertilidade. Então, enfim, tem todo um problema aí para quem necessita desse serviço, né? As classes mais baixas, economicamente falando, vão ter muito mais dificuldade sobre isso. Bom, questões culturais e direitos sociais. Sobre questões culturais e direitos sociais, o J.D. Vance, ele criticou fortemente o que ele chamou de agenda woke, né, que é, enfim, traduzindo aqui, estar consciente sobre temas sociais e políticos, especialmente o racismo, né? Então ele condena, igual o Trump faz, né? Condena essa agenda woke, que significa condenar as políticas que eles consideram divisíveis, né? Que assim que dividam, né? Que fragmentam a sociedade politicamente falando, né, ideologicamente falando, que, segundo ele, estariam sendo impostas nas escolas e locais de trabalho. Então, Vance se opôs à inclusão de discussões sobre identidade de gênero no currículo escolar, argumentando que isso deveria ser decidido pelos pais e não pelo sistema educacional. Para ele, a educação deveria se concentrar em habilidades acadêmicas tradicionais e preparar tradicionais, né, saem várias matérias, né, vários temas saem ali do currículo da grade escolar, né, da grade curricular, então ele acha que isso precisa se concentrar só mesmo nos tradicionais, né, matemática e a língua inglesa, talvez seja isso, né. Bom, o importante é que sem ênfase em questões sociais que possam, então, dividir a sociedade, então seria uma forma de evitar isso, ou seja, a posição do Vance contribui para fortalecer uma narrativa conservadora que se opõe ao que é visto como uma intrusão das normas progressistas, né, defendidas pelos democratas, os democratas mais à esquerda, nas instituições tradicionais. Isso apela para um segmento significativo, substancial da população que teme a perda de valores que consideram essenciais para a identidade
estadunidense. O Tim Walz, por outro lado, fez uma defesa enfática dos direitos LGBTQIA+, e da necessidade de uma educação inclusiva. Para ele, a escola tem um papel importante em promover o respeito à diversidade, em garantir que todos os alunos se sintam aceitos e representados, independentemente da sua identidade de gênero ou da sua orientação sexual. Ele argumentou que combater a discriminação e ensinar sobre a diversidade são partes muito importantes de uma educação que prepare esses jovens para viver em uma sociedade plural e menos injusta, né? Eles não estão defendendo a justiça no grau que a gente talvez gostaria que isso fosse defendido, né? Até para os outros países depois seguirem essa orientação, né? Se inspirarem nesse modelo. Não é nada disso, é só para diminuir um pouco essa desigualdade. Ou seja, a posição do Walz representa a tentativa de expandir os direitos e garantir uma proteção a grupos que historicamente têm sido marginalizados, promovendo uma visão de progresso social que vê a diversidade como um valor central. Bom, um outro tema que é importante a gente falar sobre clima e energia. No debate sobre essa questão, os democratas, né, então o Tim Walz, ele destacou a necessidade urgente de enfrentar as mudanças climáticas, enfatizando a importância de uma transição rápida para fontes de energia limpa. Ele defendeu os investimentos feitos pelo governo atual em infraestrutura de energia renovável como uma forma de não apenas reduzir as emissões de carbono, mas também criar empregos, esses empregos verdes que são tão defendidos pelos democratas, tão falado nos discursos do Biden, dos estrategistas de campanha, a Kamala Harris como candidata, o Tim Walz também agora fala nesse tema com bastante ênfase. Ele argumentou que a crise climática já está afetando o país, com eventos climáticos extremos, prejudicando aí as comunidades e causando prejuízos econômicos bastante importantes, né, notáveis. Então, para ele, o combate às mudanças climáticas deve ser uma prioridade nacional e o investimento em energia limpa seria essencial para recolocar os Estados Unidos, como ele diz, na liderança, né? Então, para um futuro sustentável. A proposta dele de investir em energia renovável e empregos verdes, ela é baseada na premissa de que sem uma ação rápida do governo, os danos climáticos se intensificarão ainda mais, tornando-se cada vez mais difíceis de mitigar. Então, a sua visão de futuro é uma economia que não só reduz as emissões de carbono, mas também se beneficiaria economicamente ao liderar o desenvolvimento de tecnologias verdes. Está absolutamente certo, quer dizer, eles saem na frente e eles vão ter muita vantagem econômica sobre isso, porque vão acabar forçando os outros países a seguir essa orientação política. O J.D. Vance, por outro lado, expressou o apoio ao uso continuado dos combustíveis fósseis, isso também já era esperado. Ele argumentou que os combustíveis fósseis ainda são essenciais para garantir a segurança energética dos Estados Unidos e que a transição para as energias renováveis não poderia ser feita de maneira precipitada, né, sob o risco de desestabilizar a economia e aumentar os custos de energia para os consumidores. Então, é uma preocupação que ele tem, ele manifestou ali no seu debate, né, na sua narrativa. E é interessante notar que, quando ele foi perguntado sobre o papel da mudança climática na exacerbação da devastação causada pelo furacão Helene, que estava, né, nos noticiários aí nessa semana, né, e inclusive no dia do debate, o Vance afirmou que os Estados Unidos são a economia mais limpa do mundo inteiro, e então ele acrescentou que estava se referindo à quantidade de emissões de carbono por unidade de produção econômica. Não é verdade isso, é uma fake news, embora o setor de energia limpa dos Estados Unidos esteja em ascensão, né? Os Estados Unidos estão muito longe aí de serem os mais limpos, né? De ter a economia mais limpa. Só para registrar, de acordo com a edição de 2023 da escala de intensidade de carbono do Global Carbon Budget,
que é uma medida de emissões de carbono por dólar do PIB, né? E embora os Estados Unidos produzam menos carbono por dólar é, do que, né, comparado a outros países, incluindo a China, eles ainda produzem muito mais do que uma montanha de outros países, né, uma infinidade de outros países. Isso inclui, então, França, Alemanha, Reino Unido e Brasil, inclusive, né? Então, eu vou também deixar o link aqui para vocês conferirem essa pesquisa, tá? Esses dados. E, bom, pessoal, eu teria muito mais coisa para falar, né? Eu fiz um resumão aqui, mas espero ter, assim, trazido as questões mais importantes aqui, né? Tentei organizar isso de uma forma também, condensar isso, porque as perguntas iam e voltavam, então, assim, tentei fazer um consolidado, uma síntese, né, do que foi falado, das posições desses dois candidatos, tá? A vice-presidente nas eleições de 2024 dos Estados Unidos. Então, o Vance focou em um discurso mais, assim, com ênfase na maior independência econômica e postura agressiva em política externa, se a gente pudesse falar dessa forma. Já era esperado, né? Também postura agressiva em relação a temas como imigração, e o Walz, por outro lado, defendeu um caminho menos agressivo, né? Pelo menos na narrativa, no discurso mais progressista, focado aí em inclusão social, fortalecimento das alianças globais, ou seja, está querendo tirar os Estados Unidos da crise de legitimidade, né? E aí, tomando essa direção, pegando, né, reenfatizando as ações climáticas aí, porque é uma forma de, sim, os Estados Unidos voltarem para essas alianças globais e serem aí seguidos, né, assim, serem aceitos como um ator aí importante para discutir essa questão. E eu vou aqui, então, me despedindo de vocês por hoje. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e de todas. E se você, então, gostou, curta, compartilhe e aí, assim, fique com a gente. Espere um pouquinho, a gente vai estar aqui produzindo mais coisa para vocês. Espero ter esclarecido aqui algumas coisas, ter acrescentado alguma coisa para quem está interessado nesse tema. Até mais, a gente se vê em breve.